Hoje nós vamos falar sobre transformação, por isso que nós convidamos a Suciane Cardoso, ela que é arquiteta. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Suciane. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, estar aqui no programa para falar de mais um projeto. E hoje a gente vai surpreender o pessoal de casa, então. Exatamente, esse projeto realmente a palavra é transformação. Ele é uma reforma, né? Então é uma residência que foi totalmente transformada e vocês vão ver aí o resultado desse projeto que ficou incrível. E já aproveitando, começando na fachada, aqui temos algumas fotos mostrando o antes dessa casa e o depois. Às vezes o pessoal vai comprar um imóvel, não consegue visualizar o potencial que tem naquele espaço. Aqui é um belo exemplo, no centro de Foz do Iguaçu, bem localizado. Como que era a fachada antes e o que foi feito agora? Então, aqui era um outro estabelecimento que tinha uma função completamente diferente desse espaço, né? Era uma casa antiga, porém com uma estrutura muito boa, né? Isso a gente preservou, mas a fachada foi mudada completamente. A gente internamente tirou algumas paredes que foram fundamentais para conseguir a funcionalidade dos espaços, ampliar alguns espaços lá dentro, né? E ela era uma casa assim que estava condenada no sentido estético, não de estrutura, mas no sentido estético, não tinha nada a se aproveitar. Então a gente realmente fez totalmente uma transformação, né? Mexendo na volumetria, trazendo revestimentos mais nobres, escondendo a cobertura, né? E daí chegando nesse resultado super moderno. E hoje um projeto comercial com várias ideias para o pessoal aproveitar em casa também, já começando aqui pela parte do muro, as escolhas, que foi feito para embelezar ainda mais logo a fachada aqui que nós temos. Exatamente, o muro envidraçado ele é uma solução muito bacana, tanto para um espaço comercial como um espaço residencial, porque você traz, né, essa fachada da residência, da edificação comercial para quem está passando na rua, né? Então realmente é uma solução bem interessante e que a gente conseguiu um resultado bacana aqui também. Traz toda uma leveza e a escolha dos vidros também. Hoje, nesse aspecto mais moderno, em vez de só um vidro tradicional, temos algumas possibilidades também. Sim, aqui a gente trabalhou com vidro espelhado, né? Ele dá uma certa privacidade também, então também é uma escolha bem bacana e que traz essa sofisticação também, né? O espelhamento ele traz uma sofisticação também para a fachada. E aproveitando as ideias para o pessoal também, muitas vezes tem um espaço, quer aproveitar a luz natural, mas não sabe como fazer para não entrar chuva, poder colocar algum móvel embaixo. Aqui a gente tem uma solução também bem bacana. Exatamente. Aqui na parte lateral da casa existiam duas volumetrias, né? Então a gente uniu com uma cobertura metálica envidraçada e ali se criou um espaço, um lounge, né? Que numa residência pode ser um espaço para receber, né, os convidados, fazer uma confraternização, e aqui no caso é para confraternização dos funcionários da empresa. Agora nós vamos às dicas para o interior e por aqui o projeto também mudou completamente e já perceberam que é um espaço rico em detalhes. Como que foi trabalhado tudo isso aqui dentro? Então, a proposta e o conceito desse projeto foi trazer do externo para o interno os materiais que foram aplicados. Então, o porcelanato preto, nobre, remetendo ao mármore, ele entra, né, para dentro do espaço, que aqui no caso é a recepção, né, compondo com esse painel ripado em madeira, onde tem essa iluminação mais quente, que é amarelada, né, mais aconchegante, e daí quebrando, né, com o piso mais cinza, com as persianas num tom mais claro, e o próprio mobiliário. Então esse equilíbrio, né, de cores e de formas, trazendo esse aconchego para esses espaços internos, né, e remetendo sempre ao espaço externo também. E como ficou maravilhoso, a gente às vezes fica pensando, um projeto comercial, mas dá para absorver muitas ideias. Um belo exemplo é a parte da bancada aqui da recepção. Se enquadraria em qual ambiente em casa também, Suciane? Essa bancada aqui, ela foi feita no granito, né, no preto São Gabriel, que é um material que a gente usa muito, tanto em área gourmet como em cozinha. Aqui a gente veio com um acabamento diferenciado um pouco do convencional, que é o acabamento escovado. Ele dá esse ar um pouco mais rústico, né, mas dá totalmente para usar dentro do espaço externo nessas áreas onde a gente precisa ter uma coisa sofisticada, porém que tenha uma manutenção prática, né?
E o estilo da iluminação aqui também é um estilo mais moderno. A gente comentou que ganhou alguns anos, né? Rejuvenesceu aqui esse projeto, de certa forma, tudo por aqui também lembra, né, esse aspecto mais atual, mais contemporâneo? Com toda certeza. O projeto luminotécnico faz toda a diferença, né? Tanto na residência quanto no espaço comercial, ele é a cereja do bolo, né? E aqui a gente veio com essas luminárias nessa pegada mais moderna, no preto, né? Que tem se usado muito, né? Então vocês vão observar em todos os espaços que elas entram dando essa sofisticação e modernidade para os espaços. E agora a gente continua aqui o nosso tour conferindo mais dos espaços. Onde nós estamos agora? Agora a gente está na sala do departamento de locação da empresa, né? Então aqui a gente já trouxe para a questão dos mobiliários um estilo um pouquinho mais contemporâneo, não tão moderno quanto a recepção. Então a gente trouxe a madeira com esse cinza mais escuro que é super aconchegante, né? Para esse espaço, as luminárias já na pegada mais moderna, para seguir a linha da empresa. E é uma combinação linda de cores que nós temos aqui também. Às vezes o pessoal fica em dúvida, né? Que cor que eu coloco em um escritório? Olha só que elegante que ficou. E tem outras dicas por aqui também, né, Suciane? Pensando em espaços funcionais. Hoje falando sobre reforma, transformação, tem segredo aqui nessa estrutura? É, exatamente. Aqui para a gente conseguir, né, por exemplo, essas mesas aqui no centro do espaço, então a gente precisa prever toda a fiação vindo pelo piso para abastecer esses computadores, né? Então essa solução é bem bacana quando você quer ter uma mesa mais centralizada, por exemplo, num home office, né? Então a gente precisa prever toda essa infraestrutura para chegar nesse resultado e não ter aqueles fios espalhados pela casa inteira. Por isso da importância, né? Vai reformar, já associa o projeto de interiores, tudo unificado, economiza dinheiro depois também, né? Não precisa ficar pensando em algo que vai ficar às vezes uma gambiarra ali, um fio aparecendo, nada disso por aqui. É, exatamente. O projeto de interiores ele vai além dos móveis, né? Ele começa muito antes, que é nessa parte da infraestrutura. Ela vem suprindo toda a necessidade do mobiliário para a gente não ter esses imprevistos lá na frente. E por aqui uma persiana também preta, uma cor mais ousada, é uma forma de esconder um pouco dessa parede tão branca, não deixar tudo bem clarinho também? Exatamente. Quando se trata de cores, às vezes as pessoas têm um pouco de medo de ousar, né? Mas não tem erro. A gente trabalhando com cores sóbrias, né, que trazem sofisticação, não tem erro, tanto numa casa como num espaço comercial. Aqui no caso foi a persiana em PVC na cor preta, que realmente a função é dar aquela quebrada naquela parede muito grande, né, e extensa. Gente, aqui do outro lado, invertendo um pouquinho a cena para vocês, nós temos vários espaços de atendimento que você comentou em um vão livre enorme. A gente precisa pensar em soluções arquitetônicas no momento também de decidir o que a gente vai ter de espaço. E temos aqui também algo que foi feito nesse espaço para conseguir atender tudo isso. Bastante vão livre, mas ao mesmo tempo também segredo na construção. Exatamente. Aqui, para resolver a questão funcional, né, que eu precisava de um espaço amplo para atender várias pessoas da empresa, a gente precisou quebrar algumas paredes, né? Essa aqui era uma residência convencional. Então, para respeitar essa funcionalidade do espaço, a gente precisa preservar a estrutura, que no caso aqui existe uma coluna estrutural que precisou, né, ser preservada. A gente fez um reforço aqui acima do gesso para manter esse vão mais amplo. Como ficou lindo aqui, a gente olhando pensou que era um detalhe aqui, na verdade tem toda uma estrutura escondidinha, disfarçada ali por trás. E com relação a esse espaço aqui, a escolha do vidro, esse aqui é um vidro com mais detalhamento, bem interessante, pra gente fugir daquele vidro mais retinho, convencional, traz um estilo a mais. Exatamente, e aqui ele também tem uma função. Ali é a sala do financeiro, então a pessoa que trabalha ali, ela precisava de um pouquinho mais de privacidade. Então a gente preveu essa estrutura metálica, porém existe uma persiana, que quando ela precisa da privacidade, ela fecha. Então também é uma solução bacana, porque você tem a transparência ou não, depende do uso do espaço. E tudo seguindo o mesmo estilo aqui da decoração, tem uma certa unificação aqui entre os ambientes. É, exatamente. A questão da harmonia das cores, dos materiais, ele vai remetendo em todo o espaço, né, para chegar nesse ponto de equilíbrio. E o projeto de hoje está maravilhoso, tem muito ainda para mostrar para vocês. Vamos agora a um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho mostramos mais.